A gente vai mergulhar agora numa das histórias de fuga mais dramáticas e, por que não dizer, impossíveis que existem, direto do livro do Êxodo. É um relato que mistura estratégia, desespero humano e uma intervenção divina que, sinceramente, desafia qualquer lógica. Vamos lá. Pensa na situação. De um lado, o exército mais poderoso da época vindo na sua direção com tudo. Do outro, um mar gigantesco, intransponível. E aí? Não tem para onde correr, certo? É exatamente nesse cenário, nesse beco sem saída, que o extraordinário começa a acontecer. Então, vamos entender o começo de tudo. Porque isso aqui não começa com uma fuga em pânico, não. Muito pelo contrário, tudo parte de um plano, de uma estratégia divina muito bem pensada. E a primeira ordem que Moisés recebe soa como uma verdadeira loucura. Em vez de correr para o mais longe possível, a instrução é, olha, acampem ali, de costas para o mar. O objetivo? Parecer vulnerável, fazer o faraó achar que eles estão perdidos, encurralados, basicamente se transformar numa isca perfeita. E aqui o texto deixa bem claro por quê. Isso não é um erro tático, sabe? É uma armadilha. A ideia não era só escapar, mas sim forçar um confronto final. Um que demonstrasse um poder tão grande que ninguém, nem os egípcios, nem os próprios israelitas, jamais se esquecerem. E a armadilha funciona, que é uma beleza. O faraó morde a isca, e aí ele mobiliza simplesmente toda a força militar do Egito para começar a perseguição. Tenta visualizar essa cena. O texto descreve uma força avassaladora, 600 dos melhores carros de guerra, a elite do exército, e não só isso, mas todos os outros carros do Egito. É a força total de uma superpotência militar avançando contra um povo de refugiados. E claro, quando o povo vê aquela máquina de guerra se aproximando, o que acontece? Pânico. Um medo gigantesco. Aquele plano divino, para eles, naquele momento, parecia um erro fatal. Esse medo vira revolta num instante. O povo se vira contra Moisés e a acusação é pesada, cheia de um sarcasmo amargo. Eles estão basicamente dizendo, por acaso não tinha onde nos enterrar lá no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui? A fé do povo ali estava por um fio. Mas e a reação de Moisés diante dessa revolta toda? Não é de raiva nem de pânico. Pelo contrário. Ele faz uma promessa que, olhando para aquele exército e para aquele mar, soava absolutamente impossível. O contraste aqui é impressionante. De um lado, o pânico coletivo, a acusação. Do outro, a calma e a fé inabalável de um líder. A ordem de Moisés é simples, mas que desafio, hein? Não tenham medo, fiquem firmes, apenas observem. E aí que vem a instrução divina, um passo a passo para o impossível. E o primeiro passo é o mais chocante de todos. Não é para recuar, não é para lutar, é para marchar. Para frente, direto em direção ao mar, o obstáculo que os prendia. Só que antes do mar se mover, outra coisa acontece. Uma barreira se forma entre os israelitas e os egípcios. Mas olha só, não é uma barreira de água. Aquela coluna de nuvem que guiava o povo, ela muda de lugar. E aí, para os egípcios, ela vira uma escuridão total, impedindo que eles avancem. Já para os israelitas, ela ilumina a noite. Funciona como um escudo divino, sabe? Dando a eles o tempo de que precisavam. Com esse escudo divino posicionado, chega a hora de Moisés agir. Ele simplesmente estende a mão sobre o mar. Um gesto, um único gesto que está prestes a desencadear um evento de proporções cataclísmicas. O texto descreve uma força da natureza sendo usada como instrumento. Um vento oriental muito, muito forte começa a soprar e sopra a noite inteira, sem parar, empurrando a água e revelando o leito seco do mar. Isso cria uma imagem que deve ter sido surreal, um caminho de terra seca com 2 muralhas de água, uma de cada lado. O grande obstáculo tinha se tornado o caminho da fuga. E a fuga impossível se torna realidade. Aquele mesmo povo que, momentos antes, estava paralisado de terror, agora caminha em terra seca, no fundo do mar. E os egípcios, com os corações endurecidos, eles não hesitam. Eles veem o caminho e vão atrás, perseguindo os israelitas direto para dentro do mar, entrando de cabeça na armadilha. Ali dentro, no meio daquele corredor de água, a maior arma dos egípcios vira o seu pior pesadelo. O texto diz que as rodas dos carros de guerra emperram, atolam no leito do mar. A velocidade se transforma em caos. E é nesse momento que a ficha cai. Eles percebem, tarde demais, que o inimigo deles não era Moisés. Ao amanhecer,
Moisés recebe a ordem de estender a mão uma última vez. O mesmo ato que abriu o mar, agora vai fechá-lo. O resultado é absoluto. O texto é enfático. Do poderoso exército que entrou no mar, nenhum único soldado sobreviveu. A armadilha se fecha e a aniquilação é completa. O que se vê na outra margem é uma inversão total. Os israelitas estão a salvo. E a visão dos seus perseguidores, agora derrotados na praia, transforma o medo que eles sentiam em temor reverente e, finalmente, em crença. O último versículo do capítulo praticamente sela essa transformação. Foi preciso ver para crer. O medo paralisante do faraó é substituído por um temor reverente a Deus. E a fé do povo, assim como a liderança de Moisés, é finalmente consolidada. E essa história tão antiga deixa no ar uma pergunta que vale até hoje. O que é que transforma o desespero em fé? É a ausência total de outras opções ou é a testemunha do impossível acontecendo na sua frente? É uma reflexão que, com certeza, ecoa através dos séculos.